Fala, meus amigos e amigas corintianos, uma ótima terça-feira para vocês. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal com as últimas informações do Timão. Estou trazendo um corte, trazendo as últimas informações do Corinthians, além disso, como está essa preparação da equipe para esse confronto contra o Novo Horizontino no jogo da volta pela Copa do Brasil na Neoquímica Arena. Se inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário e vamos aí para o vídeo. Falando no Corinthians, Isso. vamos lá no nosso GE. Esse era o tema do suspense da Joana de ontem. Então, vamos lá no nosso GE.globo. A gente começa a falar de Corinthians com uma movimentação nos bastidores. Chefe do departamento médico. A única mulher Deixa o Corinthians. chefe de departamento médico. Ana Carolina Ramos e Corte. Ela sai no dia seguinte a uma declaração do Dorival Júnior sobre a lesão do Mateuzinho. O Corinthians está alegando que não tem relação, tá? Com a fala... Tem total relação. Opa, diga lá, Jô. Mas assim, o que eu acho injusto é cair na conta do Dorival, tá? Tá. Então, Não é agora, a fala do agora Dorival a conta que eu estou esperando Não, isso não é. desde de ontem à tarde. É que assim, se você olha as manchetes, você entende que o Dorival foi lá e pediu a cabeça da Ana Carolina Corte. Não foi isso que aconteceu. É claro que ele ficou descontente com o que aparentemente foi um erro de avaliação. Na verdade, foi uma divergência que aconteceu dentro do próprio departamento médico do Corinthians, né? Então, qual foi essa gota d'água? E tem a ver com a declaração do Dorival. A lesão do Mateuzinho. Então, o Mateuzinho teria feito um exame na segunda-feira. No domingo, ele teria relatado para o departamento médico do Corinthians dores. Na segunda-feira, ele fez um exame. Foi detectada ali uma anormalidade que você pode ter dois caminhos, né? Você pode ter dois protocolos ali. E, nesse momento, teve uma divergência entre membros do departamento médico. E a Ana Carolina, que é a chefe, falou que não tinha problema, que deu aval para ele ser relacionado. O primeiro problema foi esse. Ele foi relacionado para o jogo da Sul-Americana, tá? Não, eu nem lembro se o Mateuzinho entrou no jogo ou não. Não entrou, né? Mas ele foi relacionado. Não deveria ter sido relacionado, pelo como a lesão progrediu. Logo depois desse jogo, na quinta e na sexta, ele relatou que as dores aumentaram. E aí foram feitos novos exames que detectaram a lesão. Que no primeiro exame da segunda-feira, aquele resultado já apontava ali uma probabilidade de lesão, que é o que eu falei, de você ter dois approaches diferentes ali para você lidar com essa situação do Mateuzinho. E aí sim, o Dorival e toda a comissão técnica do Corinthians se sentiu o marido traído, né? Vamos usar um termo bem popular. Fala, como que eu não sabia desde o começo dessa lesão do Mateuzinho? Como que eu não tinha conhecimento? Eu contava com o jogador para o final de semana. Tanto é que a gente debateu muito a utilização do Félix Torres, improvisado, na direita, justamente porque ele deu uma declaração lá do Léo Manal, que ele acreditava que não seria um jogo para ele, né? Não era a sequência ideal, mas ele não contava com o Mateuzinho. Isso era uma fava contada para o jogo. Então, esse foi o problema. Agora, o que é importante dizer? Primeiro, eu queria elogiar a doutora Ana Carolina Corte, antes de qualquer coisa. 41 anos, é pioneira para todas nós, né? Primeira chefe de departamento de um clube de Série A. Está no Corinthians desde 2018, mas tem uma história muito bonita no esporte olímpico. Inclusive, ela faz parte do COB até hoje, esteve nas últimas edições de Jogos Olímpicos, trata de vários atletas em particular e todo mundo gosta muito da doutora Ana Carolina. Eu tentei conversar com ela ontem e não consegui, né? Tentei entrar em contato e não consegui. Então, todas as informações que eu colhi foi dentro do Corinthians. Então, essa demissão, que o Corinthians internamente trata como uma mudança na estratégia do departamento, na realidade, a situação do Mateuzinho, segundo fontes ouvidas no Corinthians, é que foi enchendo um copo. E não é difícil de você entender, porque a própria família Dias chegou a reclamar publicamente sobre a recuperação de alguns jogadores. Então, isso também começou a minar o trabalho do departamento médico, que era chefiado pela doutora Ana. Então, teve problemas com o Garro também. Isso. Até que o Garro vai fazer um tratamento fora. Né? Então, alguns problemas foram pesando. E o que eu senti, ouvindo essas fontes do Corinthians, inclusive ouvindo pessoas ligadas aos jogadores, é que alguns jogadores questionavam a confiança no tratamento tinha uma discordância. E aí eu nem estou dizendo que a errada é a doutora Ana, tá? De forma alguma. Mas existiam divergências dentro do próprio departamento médico. Então, os jogadores, às vezes, preferiam... Até anotei o nome para não esquecer, do André Jorge, que faz parte do departamento médico do Corinthians também.
a pedir, por exemplo, o Garro precisou de uma infiltração num jogo X e ele foi no André Jorge, que faz parte do departamento médico, mas tinha uma quebra de confiança ali. A relação estava desgastada com alguns jogadores, não são todos, tá? Então, a primeira coisa que eu acho que é importante explicar é sobre isso. Não tem a ver simplesmente com uma declaração do Dorival. Ele só mostrou uma surpresa que eu acho natural dentro do que ele enfrentou na semana. Eu acho que ele deveria saber, ele não sabia. E aí a gente vai levantar os últimos acontecimentos. Então, não é um episódio paralelo. Enfim, eu gostaria muito de ter tido a oportunidade de conversar com a doutora Ana também para entender o lado dela. Mas o que a gente tem do lado do Corinthians é isso. Não é uma ação isolada. E por mais que o Corinthians diga que é uma estratégia, mudança, a gente sabe que não é, né, Lofredo? A gente sabe que Joana, existe um desgaste interno com a doutora Ana. Quem é que toma essa decisão? Quem é que comunica, chama a pessoa e fala assim... Presidente Augusto Melo. Então ela pode colocar no currículo. Fui demitida por... Põe no currículo. Fui demitida por Augusto Melo. Uma coisa que eu queria dizer é o seguinte... Põe no currículo. Ela está desde 2018 no Corinthians, mas o Corinthians tinha outro chefe de departamento, né? Era o Fábio Novi, que saiu por problemas particulares, né? Pediu demissão, ele fica muito pouco tempo. E ela foi promovida pelo Augusto Melo e pelo Fabinho Soldado. Então, o Corinthians poderia, naquele momento, ter ido atrás de outro chefe de departamento. Mas optou pelo nome da Ana. Então, ela foi promovida por essa própria direção que ontem decidiu pela demissão dela. Óbvio que não é só por a questão do Mateuzinho, não demitiria ninguém. Não teria como ser demitido só por isso. Claro que tem insatisfações que vão se somando e se chega a essa decisão. Acho que o maior indicativo é o Garro ter feito tratamento fora do clube. Demonstra que não havia... Mas as reclamações do Emiliano e do Ramon... Sim, em relação também. A Mas Gustavo aqui Henrique, fica bem claro que não havia confiança. A lesão do Hugo, exatamente. Aí que está o problema. Não havia, e aí, quando você tem um departamento que aparentemente ali não era uma união, um médico tem uma opinião, outro médico tem outra, gera divergência. Tá vendo? Eu estava certo, você estava errado. E você sabe quem não tinha reclamação, eu tenho certeza que não tinha reclamação do departamento, quem não se machucou ainda. Quem não se machucou não reclamou. Agora, quem estava machucado, boa parte deles acabou reclamando. Eu só não colocaria o caso do Garro. Aliás, o Garro está voltando, né? A gente também tem esse destaque. Não colocaria no mesmo bolo, porque o Garro foi para a Espanha fazer um tratamento muito específico. O mesmo bolo é exatamente o fato dele ter ido para a Espanha, Mari. Não, então, mas isso, gente, é relativamente Vocês comum. não O Pedro conseguem... também já operou com uma equipe fora do Flamengo. Então... O Vinícius Júnior, vocês já viram um documentário? Bem bacana. Médio, Mari, nesse caso não. Ele já usou uma equipe paralela de confiança dele para se recuperar estando no Real Madrid. Então, mas isso não gera ganho para o departamento médico do clube. O departamento médico do clube não pode aceitar, mas não gosta desse tipo de situação. Não, tudo bem, só estou trazendo que não foi uma exclusividade. O Corinthians planeja volta e quer contar com o Garro antes de pausa para a Copa do Mundo de Clubes. Ele iniciou a transição, já está fazendo trabalhos com bola, participou de parte do treino. Isso pode acontecer, essa volta dele pode acontecer antes dessa pausa no Brasileirão para a Copa do Mundo de Clubes. Então pode ser que a gente veja o Garro. Pode mais, diga lá, gente. Mas talvez não. Pode mais tempo, porque a pausa igual logo a previsão ali, né? do tempo. Pode chover. Difícil. Ele está na transição. Essa transição aí ela é meio traiçoeira, né? Não, mas ela demora mais tempo. Bom, Corinthians e Novo Horizontino não. Tem não, 4 jogos. 4 jogos antes da pausa. Talvez ganhe alguns... Eu acho que ali até ontem foi tema, né? Falar do Garro ontem, né? Aproveitando essa situação do Departamento Médico do Corinthians. Assim, claro que existe uma esperança, mas existe também um cuidado absurdo de como o Garro vai retornar. Você lembra como que foi quando ele voltou no começo do Paulista, né? Que ele perde 8 jogos, vai entrando aos pouquinhos, aí ganha uma sequência, volta a sentir a lesão, vai para a Espanha. Então... tem uma diferença agora nesse tratamento. Agora, ganhar alguns minutos esse jogo dessa semana, não. Mas talvez na semana que vem, nesses 2 jogos restantes, aí existe uma possibilidade. Não, tem 4 antes. Não, então, eu estou falando que essa semana, os 2 jogos dessa semana, eu acho muito mais difícil. O jogo do final de semana também, tá? Sim. Porque depois ele ainda tem tá numa fase Huracan, inicial. Vitória e Grêmio. No meio da semana. Não, Huracan... Não, pera, são 5 então, né? São 5. Então, são 5. Esse Corinthians e Novo Horizontino, certamente não. Certamente não. O do fim de semana...
Aí vão faltar 3. Difícil. Isso. Mas vão aí, faltar Mari, a 3. gente está na terça-feira. A gente tem que ver o resto da semana como é que vai ser a evolução. Hoje é difícil acreditar que ele estaria à disposição no final de semana também. Mesmo que fosse para poucos minutos. Mas, obviamente, Isso. dependendo dos treinamentos, contra o Atlético, pode mudar. não. É contra o Novo Horizontino, não. E contra o Atlético, provavelmente não. Isso. Um confronto equilibrado aí, tá? De Isso. Copa do Brasil. Que a gente falou de Palmeiras e É um Ceará. adversário chato. Amanhã. Sim, mas o Corinthians já ganhou fora de casa. Mas 1-0. Sim. É diferente de você ter empatado fora de casa ou você ter perdido. Não, só fora de falei que é casa. um confronto difícil porque a gente lembrou de... Não, difícil são, assim, acho que o Palmeiras do e Ceará. Botafogo o que tá Botafogo resolvido. Esses placares que são pequenininhos, aí são um Isso, perigo, né? Botafogo tá 1-0, resolvido, 2-1. da Copa do Brasil. Ó, ninguém falou não, mas eu vou levantar aqui, tá, a razão que sustenta a demissão da doutora Carolina do Corinthians. Ela é mulher. Que o que a gente já viu de erro de departamento médico aí em todo... erro, sei lá se foi erro o caso, tá? Tô chamando assim porque, pelo que a gente está entendendo até da entrevista da família Dias, considera-se... estão considerando nesse momento, né, as avaliações da doutora Ana Carolina erradas. Mas o que a gente já viu... Departamento médico do São Paulo, ano passado, então. Alguém foi demitido porque estava lotado? Assim, Para gerar demissão, não, demissão. assim, uma coisa é certa, não foi só por causa dessa questão do Mateuzinho, nem por causa do que o Dorival colocou, ainda que não tenha ajudado. E o que ela tem de diferente dos outros? Ela tem de diferente dos outros, bom, é o fato que ela é a primeira mulher, mas ela foi colocada como a primeira mulher pela mesma diretoria. Podem estar avaliando como erradas as avaliações? Podem. Agora. Só que isso já aconteceu em outros clubes, outras vezes no próprio Corinthians e não terminou em demissão. Você acha que um grupo de 30 homens não olha diferente para as avaliações de uma Certeza médica? absoluta. Não tenho a menor dúvida. Não precisa ser médica, não. Para jornalista também costumam fazer isso. Vamos lá, vamos pro... Vou trazer aqui agora mais algumas informações do próximo adversário do Timão, que é na Copa do Brasil contra o Novo Horizontino, dentro da Neoquímica Arena. Nos últimos 5 jogos da equipe do Novo Horizontino, ele venceu 2, teve 2 derrotas e um empate. Uma dessas derrotas foi inclusive contra o Corinthians na Copa do Brasil. O Novo Horizontino vai vir até empolgado para esse confronto contra o Corinthians, porque no final de semana, na última rodada do campeonato da Série B, eles venceram o Atlético fora de casa, lá em Minas Gerais, pelo placar de 2-0. Ou seja, estão bem empolgados. Trazendo aqui uma imagem com a classificação do Novo Horizontino na Série B. A equipe está na 8ª colocação, em 8 jogos tem 13 pontos. Não está ali brigando pelo topo da tabela, mas está próximo, né? E para o Corinthians é o quê? Joga dentro da sua casa, precisando somente de um empate. Vamos ver aí como o Dorival vai montar esse time, se vai poupar alguém, se vai vir com força máxima para tentar levar essa classificação para a próxima fase da Copa do Brasil. Enfim, essas são as informações aí do próximo adversário do Corinthians. Se inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário e vamos aí.